Amém. Acredito que esse texto bíblico que a gente leu agora, ele é bem conhecido, se não nos seus detalhes, mas pelo menos por aquela frase, é preciso ver para crer. E muitas vezes a ênfase está nessa incredulidade de Tomé, e aí às vezes até se esquece que os outros discípulos também queriam ver para crer. Mas hoje eu gostaria de falar de algo que não é exatamente a incredulidade de Tomé e nem a confissão dele que vem depois. Mas é sobre a tarefa que Jesus Cristo entrega à igreja nesse texto. Eu não sei se vocês vão lembrar, acredito que não. Eu vou lembrar porque eu falei essas palavras. Em novembro do ano passado, nós fizemos um culto de ação de graças, em que nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá e tudo mais. Eu comecei dizendo o seguinte, que às vezes as pessoas perguntam para cristãos, por que vocês vão na igreja? Vocês já ouviram essa pergunta? Por que você vai na igreja? E às vezes a resposta chega a ser, aliás, a resposta não, mas aquilo que a pessoa pensa é o seguinte, você vai na igreja para dar dinheiro para a igreja. Você vai na igreja para enriquecer pastor. E aí naquele dia a gente pôde falar um pouquinho sobre o fato de ir à igreja para ouvir o que Deus tem a dizer. E aí foi dito que a ênfase é o amor, é a misericórdia dele e tudo mais. Hoje a pergunta, talvez, que esse texto nos ajuda a responder é uma outra. Uma pergunta que talvez nós nos fazemos, ou talvez deveríamos fazer de vez em quando. Que é a seguinte, qual que é a tarefa principal da igreja? Por que nós nos reunimos? Qual que é a missão principal que nós temos? Parece um pouco óbvia a resposta, depois de ter lido um texto em que Jesus entrega uma missão aos discípulos. Mas nem sempre é tão óbvio assim. Eu já fui perguntado várias vezes sobre como que é a igreja onde eu sou pastor. E talvez vocês já passaram por isso. Como é que é a igreja onde vocês são membros lá? E a pergunta geralmente que segue, as perguntas que seguem essa primeira pergunta são as seguintes. Vocês fazem milagres? Vocês falam lá naquelas línguas diferentes, dons de línguas lá? Vocês fazem curas? E assim continuam as perguntas. Aliás, falar sobre isso hoje é importante também, porque às vezes se entende que a igreja tem apenas uma função social na sociedade. Digamos que a gente pensasse que a nossa missão é apenas essa função social, quem sabe nos engajarmos em movimentos sociais. Como é que a gente está? O que eu teria para dizer para vocês hoje, depois de uma semana, como foi essa semana na política do Brasil? Às vezes isso pode acontecer, de igrejas defenderem abertamente um lado, uma visão política, talvez perdendo o seu foco principal. E quando essas coisas todas falham, porque a gente sabe, politicamente falando, não é só um lado ou outro que está ruim, está tudo ruim. Tá, mas qual que é então a principal tarefa? Como é que vocês responderiam se alguém dissesse, qual que é a principal tarefa da igreja? É só social, ajudar as pessoas? É dar esperança porque faz milagres? Qual que é a tarefa da igreja? Como é que vocês responderiam? Fiquem tranquilos em responder, gente, porque não são todas perguntas retóricas. Vocês podem falar, não tem problema. Ouvir a palavra de Deus, exatamente. Esse texto nos ajuda. E embora possa parecer óbvio para quem ouve a palavra de Deus regularmente, ainda assim, eu tenho um professor que sempre dizia assim, meus alunos, o óbvio precisa ser repetido. Porque senão, alguma outra coisa se torna óbvia. E o óbvio que era para ser, deixa de ser. E a gente repete. E não tem problema. A gente vê na Bíblia, sempre de novo, quando há um discurso importante a ser dado, as palavras do Antigo Testamento, por exemplo, eram, lembrem que vocês eram escravos e que eu salvei vocês. E aquilo se repete por toda a Bíblia. Pelo menos por todo o Antigo Testamento. Então nós vamos fazer esse exercício hoje. Texto então de João capítulo 20, que foi lido há pouco. Versículos 19 em diante.
E eu quero dar o contexto para vocês primeiro, antes da gente ler novamente umas partes do texto. O que tinha acontecido na sexta-feira anterior a esse domingo? Continua a história da Páscoa. E aí é dito que ao final da tarde, e aí vem essa história que o texto narra. O que tinha acontecido na sexta anterior? A crucificação de Cristo. E aí, onde estavam os discípulos durante a crucificação de Cristo? Eles estavam lá, firmes e fortes, ao lado de Jesus, olhando e dizendo: a gente está com o Senhor até o fim. Não, eles estavam com medo. Pedro, inclusive, havia negado Jesus. E aqui o texto continua dizendo, então, que ao final da tarde, de domingo, eles estavam com medo dos judeus. O que tinha acontecido no domingo de manhã, bem cedo? Jesus tinha voltado à vida. A ressurreição, a promessa da ressurreição tinha sido cumprida. E é interessante que o jeito que o evangelho é contado, é dito o tempo todo que eles estavam com medo, mas estavam alegres. Interessante isso. Alegria não é uma euforia em que está tudo 100% bem, não. De repente vai ter situações difíceis e ainda assim há uma alegria ligada a algo especial que ninguém nos tira. E que as situações difíceis também não nos tiram. É dito então que Jesus aparece aos discípulos e diz assim, que a paz esteja com vocês. E ele diz assim, e aí diz o texto: em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E agora vem a parte importante, gente. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Isso aqui é no mínimo interessante. Primeiro encontro com o grupo reunido. E Jesus fala para eles sobre perdão e dá a eles uma tarefa de perdão. Eu falei antes que uma das perguntas que nos fazem às vezes é: o que a igreja de vocês faz? Ela faz milagres? Às vezes se lê essa história toda da seguinte forma. E eu ouvi isso esses dias numa conversa com uma pessoa. Pastor, em Isaías 53 diz que pelas feridas de Cristo nós somos sarados. E por isso, o que a igreja tem que fazer são milagres. Sarar as pessoas, curar as pessoas. Se nós olhamos nesses textos, Jesus fala assim dos ferimentos dele. Ele inclusive deixa que os discípulos toquem nele, né? Até para que vissem que ele não era apenas um fantasma, era Jesus de volta à vida, não só a alma dele vagando, mas o corpo ali presente. Isso daria um outro sermão, somente isso. Mas enfim, o fato é que os sinais dele, os ferimentos são importantes. Mas o que ele diz a partir de então, depois disso, quando entrega uma tarefa aos discípulos enviando eles é: se perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados. Se não perdoarem, não serão. Se reterem os pecados da pessoa, eles serão retidos. Se eu perguntasse a partir desse texto, então, qual que é a tarefa mais importante que a igreja faz? O que vocês acham? Pregar o evangelho do perdão. Eu sempre falo isso no começo e talvez quem possa estar nos visitando, né? Como eu já disse várias vezes, eu não conheço todos os membros dessa congregação ainda, mas aqueles que nos visitam talvez ficam com uma pulga atrás da orelha. E até os membros às vezes têm dúvida quando, por exemplo, nós anunciamos o perdão. E eu digo: declaro que vocês estão perdoados, ou perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que vem à mente das pessoas é: quem esse cara pensa que é para me perdoar? Ele é um mero ser humano. E ele é falho. Ele erra também. E eu tenho que dizer, primeiramente, se você pensa assim, você está certo. No sentido de que esse que anuncia o perdão também é pecador. E por ele mesmo, ele não tem moral de chegar na frente de um grupo de pessoas e dizer: perdoados estão os seus pecados. Agora, e aqui é importante, o anúncio do perdão não é em nome da pessoa que anuncia, do pastor Samuel, é em nome de Cristo que mandou que isso acontecesse.
E esse texto está dizendo isso. Também diz palavras duras, que se alguém não se arrepende, que não seja anunciado esse perdão. É como se a pessoa ficasse ainda presa àqueles pecados dela. Um pouquinho disso eu falei para as crianças. A questão do peso da alma. A pessoa está presa aos seus pecados ainda. Mas o fato é que Jesus fala em perdão e manda que a gente anuncie esse perdão. E aqui vem mais uma outra coisa importante, que às vezes passa na cabeça das pessoas. Tá, mas se Deus me perdoa, quando eu confio nele, ele conhece o meu coração, então eu posso simplesmente fazer as minhas orações em casa e eu recebo perdão. Aí eu vou ter que dizer de novo, primeiramente, você está certo. Deus perdoa porque conhece o nosso coração. Nós temos inclusive uma parábola, e embora a parábola não é base de doutrina, ainda assim uma parábola que diz que um homem que se orgulhava diante de Deus nas suas orações, o fariseu, esse não voltou para casa perdoado. E aquele que reconhecia os seus pecados, o publicano, que diz, Senhor, tem pena de mim, pois eu sou pecador, esse volta para casa perdoado. Ou seja, através de uma oração, ele pede perdão e Deus perdoa. Então, nesse sentido, quem pensa que só precisa fazer oração em casa para pedir perdão, está certo. Para receber o perdão. E ainda assim, Deus quer que o perdão seja anunciado publicamente. Ele dá essa tarefa para a igreja. E aqui, através dos apóstolos e a igreja que tem essa missão, essa tarefa, ela escolhe alguém preparado para que isso seja feito publicamente. Às vezes, eu não sei se o pastor Denis passa por isso, mas como pastor, às vezes eu penso, será que eu estou botando pulgas na cabeça da pessoa que a pessoa não tem? Porque daí, de repente, eu tento ajudar ela a resolver isso, mas ela nem tinha essa dúvida. E eu peço perdão se eu estou fazendo isso. Mas o fato é que nós temos uma tendência individualista dentro de nós, que começa lá no pecado, na queda em pecado. O ser humano se afasta de Deus porque desobedece a Ele e logo se afasta. O primeiro casal se afasta um do outro no sentido que apontam o dedo um para o outro querendo culpar um ao outro. O homem diz, foi a mulher que me deste. E essa tendência a gente viver isolado e achar que pode viver a fé isolado dos outros, isso nunca foi um objetivo bíblico, nunca foi o que a Bíblia fala em termos de igreja. Isso não quer dizer que quem crê em Cristo e não participa numa comunidade cristã não é cristão, não é isso que eu estou dizendo. Ser filho de Deus por meio de Cristo necessita a confiança em Cristo, e isso basta. Agora, pegar isso e criar uma fé customizada, como nós já dissemos numa outra vez, e se isolar dos demais cristãos e achar que pode cultivar sua própria fé em casa, é no mínimo perigoso. Porque nem sempre, talvez, eu vou me colocar diante de Deus em oração e pedir o perdão. Ou às vezes eu nem sempre vou perceber que certas coisas que eu faço são coisas que precisam de perdão. Sem contar aquilo que nós já falamos em outras ocasiões, que eu vou de repente simplesmente escolher os textos bíblicos que eu quero e de repente eu estou massageando o meu ego, coletando textos que me agradam. Deus quer que as pessoas perdoem umas às outras e ouçam o perdão dele publicamente, como nós sempre fazemos. E por isso que ele deu essa tarefa. Ele quer que nós não abandonemos esse jeito de ser relacional, que é um jeito com o qual ele nos criou. Ele podia fazer tudo diretamente, com um piscar de olhos. Mas ele coloca pessoas na nossa vida e cria relações entre elas. Aliás, isso não é algo que eu estou inventando. Martim Lutero, quando falava sobre a maneira de Deus agir no mundo, ele falava sobre duas coisas, como Deus age e como cristãos agem. Como Deus age, ele falava assim, olha, Deus age através do evangelho de um lado e através da sua poderosa mão e das autoridades de outro lado. E como os cristãos agem, bom, ele diz assim, o cristão passivamente é perdoado por Deus por meio de Cristo. E ele depois serve as pessoas ao redor. E quando ele fala esses dois assuntos juntos, ele vai dizer assim, olha, Deus poderia, se quisesse, dizer alguma coisa e a comida ia aparecer na nossa mesa. Mas ele quer ter um padeiro que faça o pão. Ele quer dar um emprego para aqueles que precisam de trabalho, e esse vai receber aquilo.
o dinheiro pelo trabalho, depois vai lá, vai comprar o pão na padaria, de modo que a gente percebe que a nossa dependência de Deus é uma dependência também das pessoas ao nosso redor, que Deus colocou ao nosso redor. E essa mesma lógica ele usa para a oração e para o perdão. Deus pode nos dar o que nós precisamos mesmo antes de pedirmos? Sim, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele convida a gente para conversar com Ele em oração. Ele pode nos perdoar através de uma oração, quando eu, em arrependimento verdadeiro, e peço perdão a Ele? Pode. Mas Ele decidiu escolher pessoas que anunciassem o perdão. Não quer dizer que essas pessoas são especiais, que pastores são especiais. Ele entregou isso à igreja, e para que isso seja feito de forma organizada, também a igreja escolhe pessoas para que isso seja feito, orientadas por Deus. Mas também nas relações de vocês. A gente fala às vezes sobre o que é a palavra de Deus. Eu já disse várias vezes que palavra de Deus não é apenas o texto bíblico. Toda ela é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai além disso, na medida em que a palavra de Deus é a pregação em que Cristo é anunciado, é entregue às pessoas. Isso quer dizer, de maneira bem simples, que se de repente a Rosângela e a Isadora se desentendem, eu acho que isso não acontece entre mãe e filha, uma filha adolescente ou na pré-adolescência, mas digamos que aconteça. E depois elas conversam. E a Isadora fala com a Rosângela como se tivesse com esse peso na sua alma que o texto bíblico, que o texto da música nos ajuda a refletir. E a Rosângela conversar com ela e dizer: Isadora, a mamãe te perdoa porque Cristo perdoa a você e a mim. Perdoa a nós duas. Você está pregando a palavra de Deus dentro da sua casa, Rosângela. E assim com cada um de nós. O perdão de Cristo está sendo anunciado. Então a gente, acho que chegou num ponto que a gente podia repetir para resumir o que foi dito. Tarefa especial que Deus dá à igreja, esse anúncio do perdão que está diretamente ligado ao que Cristo fez quando morreu por nós na cruz e quando venceu a morte. Está bem claro isso, gente? É bastante simples, mas agora a gente vai adiante. O perdão na Bíblia, quando textos falam sobre o perdão, aparece geralmente em dois contextos. Talvez até a gente identifique mais, mas esses dois que eu vou falar, eles abrangem boa parte da maneira como a Bíblia fala de perdão. Uma delas é a seguinte: duas pessoas têm uma certa desavença. Algum perrengue, como eu vi esses dias. E aí a relação não ficou boa. Parecido com esse exemplo que eu dei agora há pouco. E aí, de repente, as pessoas conversam e há uma reconciliação. Às vezes essa conversa não precisa nem ter essa formalidade de dizer: eu peço perdão, eu te perdoo. Às vezes um abraço resolve. Um abraço diz mais às vezes. Eu te amo também. A outra maneira que a Bíblia fala em perdão é como assim, a imagem que se tem por trás da maneira de falar é de uma pessoa, um indivíduo, que está diante de um juiz. E essa pessoa é culpada. E ela precisa ser absolvida. Essa é uma outra maneira de falar. A gente vai falar das duas. Rapidamente. Um exemplo pessoal. Eu sei que talvez fica chato quando se o pastor sempre usa exemplos pessoais no sermão, talvez fica para alguns, mas Jesus, quando pregava, ele não começava no mundo das ideias. Ele começava falando da relação de um pai e um filho, e o filho sai de casa. Ele começava às vezes na lavoura ou no cuidado dos animais. É no mundo concreto que nós vivemos que Jesus iniciava suas pregações e terminava ali também. E essa semana aconteceu alguma coisa aqui em casa que eu pensei que me ajuda a entender um pouco mais a importância do perdão e que ajuda a explicar esse sentido do perdão de reconciliação. Alguns de vocês já sabem que a Lívia tem um cachorrinho agora. E é o Rocky. É o xodó dela. Ela nem pede mais para ver televisão. O tempo todo na volta do Rocky. E essa semana ela teve uma dorzinha no ouvido. E ela nem foi para a escola por isso. Então a gente estabeleceu que ela não ia brincar na rua. Até a gente saber o que ela tinha. Ela era para ficar dentro de casa. Eu estava lá na minha escrivaninha trabalhando e de repente ela veio e disse assim: papai, eu quero brincar com o Rocky. E eu disse: filha, não. Papai, eu quero brincar com o Rocky. E eu disse: filha, então o papai vai abrir a porta da garagem, vai deixar o Rocky entrar aqui e vocês vão brincar aqui dentro. Tá bom? Tá bom, pai. Abri a porta, o Rocky entrou, eles ficaram brincando na sala
E aqueles sons e risadas e latidos e tudo mais, e eu estou concentrado no meu trabalho. De repente bate um silêncio e eu sigo trabalhando. E o que acontece quando tem criança pequena e silêncio dentro de casa? Complicado. Aí eu olhei para a sala, ela não estava na sala. Olhei para a rua, ela estava brincando na rua com rock, com água e tinha sol. Ou seja, se ela tivesse uma infecção de ouvido, ou qualquer coisinha assim, brincando com água no sol, eu achei que não seria uma coisa boa. E aí, o que vocês acham? Eu fui bem calminho para conversar com ela ou eu já fui lá num tom mais irritado? Bom, a segunda opção. Eu fui lá, eu falei firme com ela e eu disse para ela, Lívia, vai para o quarto agora e você está de castigo. Mas papai, vai para o quarto agora e você está de castigo. E aí eu já gritei com o cachorro e pisei firme no chão e ele foi correndo para a casinha dele. E a Lívia subiu chorando para o andar de cima. E eu voltei achando que eu ia conseguir me concentrar e continuar trabalhando. Logo em seguida eu vi que eu não ia conseguir me concentrar. Eu pensei, puxa, eu não deixei nem ela falar, nem se explicar. E ela achou que eu sou um pai que maltrata animais ou coisa do tipo assim. Eu pensei, eu vou lá ou eu não vou, porque os pais ficam nesse dilema. Bom, eu quero ser firme, mas eu não quero ser firme demais. E se eu acho que eu fui firme demais, eu quero ir lá e corrigir as coisas. Mas se eu corrigir as coisas, talvez minha filha vai achar que isso vai funcionar sempre. E tudo que eu disser, logo em seguida eu vou ir até lá e vou desdizer o que eu disse. São dilemas que pais de primeira viagem passam, e vocês sabem disso. Mas eu esperei mais um pouquinho e de repente ela veio caminhando. Ela desceu bem quietinha e veio caminhando assim. Passos curtos, cabeça baixa e olhando para mim, olhando um pouquinho para cima. E aí ela só disse assim, papai, te amo. E me deu um abraço. E aí disse mais uma coisa. De culpa, papai. E aí nessa hora, pareceu assim que tiraram 1 tonelada das minhas costas. E eu pedi desculpa para ela também. E ela disse assim, papai, o que eu estava fazendo é ensinar o cachorro a fazer suas necessidades. E ela falou do jeito dela. Não pelo quintal inteiro, mas num único lugar. Por quê? Porque ela viu a gente tentando treinar o cachorro a fazer as suas necessidades num cantinho. E ela pegou um pote d'água e quis fazer o mesmo pelo pátio. Notem que se eu tivesse deixado ela falar, eu teria entendido a intenção dela. E sem pensar nisso, eu logo em seguida xinguei ela, ela foi para o quarto e eu fiquei com aquele peso. Esse abraço, que não disse muita... Aliás, ela não disse nada, mas o abraço disse muito. Foi uma pequena reconciliação que houve ali, de maneira simples. E essas coisas simples da vida podem servir para a gente entender o perdão de Deus na nossa vida. Quem aqui já não foi dormir com a consciência pesada porque de repente disse algo que não devia ter dito para o marido ou para a esposa ou para um filho? Não preciso repetir os exemplos porque são vários na nossa vida de situações assim. E a Bíblia fala que diante de Deus a gente vive assim, muitas vezes. Porque o pecado faz isso com nós. E às vezes nos cega de modo que a gente não vê as nossas próprias falhas. E o perdão, que é tão importante, que é uma tarefa fundamental na vida da igreja, é algo que nos traz essa reconciliação com Deus. Como um abraço, que às vezes não precisa dizer em palavras, mas o abraço por si só diz muita coisa. Como é que fica o outro exemplo? Essa situação que a gente se vê como culpado diante de um juiz praticamente. A Bíblia fala e usa uma imagem também para falar disso. Eu vou ler mais um texto, que é o último texto que aparece nas nossas leituras, que eu não li ainda. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 até o 2, versículo 2. Eu vou ler o texto, quem quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser abrir, vai da mesma forma receber o que eu estou passando nesse momento. É mais para o fim, eu vou ler então, e diz assim, gente. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto
ele nos defende diante do Pai. A ideia desse texto, gente, não é dizer, não é afirmar que Deus Pai, a pessoa do Pai, é um Deus carrasco e que o Deus Filho é aqui um Deus bom. Não, Deus é bom e Deus é amor. Mas uma maneira de expressar essa relação quebrada que nós temos com Deus por causa do pecado é nos lembrando de que Deus é santo e por ser um Deus santo exige santidade. Mas nós falhamos em fazer isso e aí nos vemos diante de Deus como esse ser culpado diante de um juiz que é justo e é verdade. E aqui o texto está dizendo que Jesus é aquele que, tendo sofrido por nós o que nós merecíamos, ele é aquele que nos defende. E a linguagem que aparece naquela outra versão, outra tradução com a qual a gente estava mais acostumados no passado, é a que diz assim, que Jesus é o nosso advogado. Jesus é um advogado. Não esses que a gente vê hoje em dia no Brasil, não todos são assim, óbvio, como esses envolvidos muitas vezes em política, mas não é o tipo do advogado que está mais preocupado em encontrar uma brecha na lei do que buscar a justiça. E isso é importante. Justiça não é igual à lei. A lei visa regrar a maneira que nós vivemos, mas a gente não pode equiparar os dois. De modo que mesmo que às vezes agindo dentro da legalidade, uma injustiça é praticada. E a gente sabe bem disso no Brasil. Esse advogado é aquele que reconhece que há uma culpa envolvida, ele paga por essa culpa. E agora é através de Cristo que Deus nos olha. É por isso, gente, que nós começamos o culto como nós sempre começamos. Lembrando quem nós somos e o que nós fazemos e que nós falhamos em fazer, e lembrando quem Deus é, e o que Ele fez por nós, e o que Ele continua fazendo. E uma das coisas mais importantes que a igreja, que Deus faz através da igreja, é dizer, perdoados estão os teus pecados. Tá, mas o pastor não sabe se todo mundo está arrependido. Mais uma vez você está certo, o pastor não sabe, e não precisa saber, no sentido que ele é um instrumento de Deus, e Deus que conhece os corações, Ele quem perdoa em última análise. O pastor é um instrumento. De modo que ainda assim, quando o pastor diz, perdoados estão os teus pecados, a pessoa pode voltar tranquila porque, estando arrependida, perdoados estão os pecados. A Santa Ceia é um outro momento em que nós chegamos diante do altar e ouvimos, este é o meu corpo, este é o meu sangue dado, derramado para o quê? Para o teu perdão. Essa é uma tarefa da igreja, uma missão que jamais pode deixar de continuar. Ah, mas alguém poderia dizer, mas pastor, quer dizer então que a gente não tem que cuidar dos necessitados? Eu não disse isso. Vejam Atos dos Apóstolos, o texto que nós lemos hoje. Notem como aquela primeira comunidade que recebe a mensagem da ressurreição e de perdão, eles se tornam generosos de modo a viver de tal forma que não falte nada para ninguém naquela comunidade. Claro que já tentaram politizar esse texto. Vamos tirar essas lentes políticas. De colocar um comunismo da igreja primitiva ali, que às vezes tem até um livro com esse título. Não, vamos tirar essa lente política e vamos pensar no seguinte. Era um grupo de pessoas que pensavam que precisavam oferecer sacrifícios a Deus para serem abençoados. Muitos delas pensavam isso. E que precisavam pagar pelos seus próprios pecados. E que precisavam viver para si mesmas apenas. De repente ouvem a mensagem. Vocês estão perdoados por meio de Cristo. Deus dá a vocês tudo o que Ele dá por graça e bondade. Ora, se eu não soubesse isso, talvez a primeira coisa que eu ia pensar ia ser o seguinte. Será que então eu não preciso mais buscar tudo só para mim e posso buscar para o meu próximo que precisa? É óbvio. E aí eles viviam e atendiam às necessidades físicas das pessoas. Se fala em ajuda a viúvas, a órfãos, a estrangeiros. Isso já é uma linguagem do Antigo Testamento. E a igreja também faz isso. Porque se deixar de fazer, talvez alguém vai olhar e pensar, pô, como assim? Vocês falam que creem na ressurreição do corpo. E quer dizer que o corpo físico é importante na fé de vocês. E vocês deixam o corpo de uma pessoa que sofre ali na miséria e não fazem nada e ignoram isso porque um dia vão para o céu? E aí a pessoa estaria certa em fazer essa crítica.
Porque Deus, apesar de prometer uma vida eterna, que não se limita a essa vida aqui, uma vida completa e perfeita ao lado de Cristo, ainda assim, a vida presente nesse mundo é importante. Perdão não exclui cuidado daqueles que necessitam da nossa ajuda. Mas se nós deixarmos de anunciar o perdão, talvez alguém vai olhar para nós e olhar para uma ONG e vai pensar, não, mas a ONG faz mais caridade e melhor do que a igreja. Qual é a função da igreja? Por que ela existe? Que bom que Cristo deixou claro que a gente precisa anunciar o perdão. Porque senão, todos nós viríamos até aqui e voltaríamos para casa sempre de novo com um peso. Com aquela 1 tonelada nas costas. Vão em paz. Os pecados de vocês estão perdoados por meio de Jesus Cristo. Amém.